O livro The Setup é a autobiografia do Dan Bilzerian, esse cara que ficou mundialmente famoso por ser famoso. Nesse livro ele conta tudo, exatamente como é que ele conseguiu conquistar tanta coisa, e ele é brutalmente honesto. Em 2016 ele chegou a contratar um ghostwriter para escrever essa biografia para ele, só que ele não gostou e ele achou que não estava com a voz dele. Decidiu que ele mesmo ia fazer e esperou um tempo, acabou que na pandemia ele estava mais tempo em casa, isolado, e acabou se dedicando para escrever esse livro. E, na minha opinião, ele fez um excelente trabalho. Ele é realmente muito honesto, muito aberto quanto a tudo que ele fez. Por exemplo, ele queria virar um Navy SEAL e o treinamento que você passa para conseguir se formar e poder ser um Navy SEAL é bem brutal. E ele é o tipo de cara que claramente quer vencer a qualquer custo. Ele busca qualquer vantagem que ele possa ter. Então, nesse caso, como era um treinamento muito fisicamente demandante, ele achou que tomar bomba ia ajudar. Na verdade, ele já estava tomando por outros motivos, ele queria ficar forte, bonito e aparentar mais assim para as mulheres. Mas durante esse treinamento, ele conta um caso que eles foram pro México conseguir comprar a testosterona e as drogas que eles usavam, e eles tiveram que botar num supositório, tipo, dentro de uma camisinha, e inseriram neles mesmos, né? Era ele mais 2 amigos, para atravessar a fronteira e ter o anabolizante para quando eles quisessem usar. Então, assim, ele fala coisas que a maioria das pessoas teria bastante vergonha em admitir. Acaba sendo bem engraçado. Esse livro lembra muito aquele filme, por exemplo, O Lobo de Wall Street. É muito similar em várias coisas, né? Ele usa muita droga, muita mulher, muita viagem, muito dinheiro. E é interessante que o título, The Setup, é muito sobre como ele realmente pensa. Ele fala que em algum momento ele reconheceu que ele não tem nenhum grande talento, ele não sabe cantar, dançar, ele não é a pessoa mais inteligente, ele não é nem o melhor jogador de pôquer, mas ele aprendeu a criar as configurações da vida dele para ter o que ele queria. E ele sempre foi muito aberto em dizer que os objetivos de vida dele eram ter muito dinheiro e conseguir transar com muitas mulheres. Ele fala isso desde cedo. E ele até tem uma análise psicológica bem clara. Ele fala, cara, porque eu não conseguia atenção nenhuma das meninas do colégio, das meninas bonitas que eu queria, eu decidi correr atrás disso. Depois de 7 anos consecutivos fracassando nisso, ele finalmente aprendeu como fazer as mulheres correrem atrás dele. Teve uma festa na faculdade, teve um momento que foi extremamente marcante no sentido de ser um insight para ele sobre o que é esse setup. Ele foi numa festa de faculdade da fraternidade e a proporção de mulher para homem era algo tipo, tinha 8 mulheres para cada homem. E ele percebeu como ficou fácil conseguir ficar com as meninas ali, porque de fato tinha uma competição pelos poucos caras disponíveis. E ele começou a levar isso ao extremo. Tanto que depois disso, todas as festas que ele fez tinha no mínimo 8 a 10 mulheres para cada homem. Era uma coisa absurda. Ele fala que perdeu muitos amigos por causa disso, porque ele tinha que deixar muita gente de fora, mas esse é o tipo de configuração que ele passou a pensar e usar ativamente. A questão da prova social, né? Muita gente já falou que quando você chega numa boate, por exemplo, você já está com 2 ou 3 mulheres, isso gera um ciúme, gera uma tensão, né? A pessoa, em geral, de forma inconsciente, pensa, se esse cara é desejado por essas pessoas, ele deve ter algo especial. E ele levou isso ao quadrado, ao cubo, ao extremo, ao absurdo. Ele chegava a contratar, fretar ônibus cheio de modelos para estar com eles nos lugares, para viajar com ele, e essa competição das mulheres de fato começou a funcionar, no sentido de que ele conseguiu o objetivo que ele queria, que era transar bastante. Ele abertamente fala que ele é viciado em sexo e que o estilo de vida que ele conseguiu manter só foi possível porque ele toma Cialis, que é um remédio tipo Viagra, e testosterona sintética. Então, além de ser muito divertido ler o livro, os capítulos são bem curtinhos, ele é bem transparente sobre exatamente tudo que ele faz ou deixou de fazer e a motivação dele para fazer essas coisas. Sobre o poker é bem interessante ver o caminho que ele fez, porque ele percebeu na faculdade, ele começou a jogar muito e ele faliu, ele perdeu todo o dinheiro dele jogando poker, mas ele falou, tá, eu não estava com a disciplina suficiente. Ele começou a se comparar e entender o que ele queria ali. Ele não queria ser o melhor jogador de pôquer, ele não queria virar necessariamente profissional e ganhar torneios, ele queria ganhar dinheiro. E o que ele percebeu foi que existia um caminho ali, existia uma vantagem que ele podia ter. Ele soube de jogos particulares que existem, né, privativos, com em geral milionários ou até bilionários. Pessoas que estão lá que não tem problema nenhum em perder milhões de dólares numa noite. E ele começou a fazer de tudo para entrar nesses ambientes. Ele começou a trabalhar no setup. E ele aproveitou muito da imagem que ele tinha de um Trust Fund Kid, que é uma criança que tem um pai rico, e ele alimentou isso. Ele usou todo o dinheiro dele para comprar o melhor carro, para aparentar ter muito mais dinheiro que ele tinha, simplesmente para poder entrar nesses ambientes e poder jogar com essas pessoas. Ele conheceu o poker, começou a jogar mais, e depois que ele faliu, que ele perdeu todo o dinheiro dele, ele montou um plano. Ele jogou durante 30 dias seguidos, 18 horas por dia, todos os dias. E ele calculou que ele jogava tudo online, com várias mesas ao mesmo tempo. Então ele viu que ele conseguiu ter, em relativamente pouco tempo, muito mais experiência que muita gente. Ele chegou num nível bom, mas quando ele sabia que tinha, por exemplo, um torneio em Las Vegas, ele ia não para jogar no torneio, porque ele não queria nunca ser visto como um profissional, mas para jogar nas mesas em voltas e nos outros eventos particulares que estavam acontecendo. Então ele estimulou muito que as pessoas acreditassem nessa imagem de que, na verdade, ele era milionário, que ele tinha o dinheiro do pai dele para jogar, mas na verdade ele não tinha tanto. E ele começou a ganhar muito dinheiro com poker nesses cenários, nessas festas particulares.
Isso que é o setup que ele fala, essa que é a grande habilidade dele. É perceber que ele não quer ser o melhor jogador de qualquer lugar. Existem ambientes que tem jogadores relativamente ruins que estavam dispostos a perder boa parte do dinheiro se eles não se sentissem que eles estavam jogando com um profissional, que eles estavam levando a pior. Inclusive, a estratégia dele, quando ele começava a jogar nessas mesas, quando ele tinha acesso a esses ambientes, era muitas vezes perder de propósito no começo, bem mais para as pessoas não acharem que ele era um puta jogador e ficarem mais tranquilas em perder para ele depois. Ele realmente fez isso muito bem, ele conseguiu muito dinheiro com poker. Ele lançou o Instagram dele pensando no outro objetivo, que era conseguir mulheres com facilidade. Ele notou como que a fama é muito poderosa nesse sentido, como ela dá acesso a muitas coisas que ele não tinha. E aí ele contratou um fotógrafo e falou, cara, olha, eu já vou viajar para lugares incríveis, eu tenho um jatinho particular, eu tô cheio de dinheiro, eu quero estar sempre rodeado de mulheres, eu quero ir para lugares incríveis. Então assim, me segue e vai tirando foto, eu não vou posar para nada, eu não vou para nada, eu não quero que você use Photoshop, nada disso. Mas faz isso que eu acho que isso vai funcionar. E o objetivo dele era realmente só facilitar o acesso a mulheres. E ele virou uma das pessoas mais famosas do mundo. Em algum momento ele chegou a ter, eu acho que 50 milhões de seguidores no Instagram. E mais pra frente ele veio abrir a empresa, ele usou muito essa fama para isso. Mas para mim é muito interessante conseguir olhar atrás das cortinas e ver realmente como é que é o estilo de vida dessa pessoa. Pode ser um pouco sedutor no começo, mas quando você consegue ver de verdade como é, a dificuldade que ele tem de manter um relacionamento sério, a própria análise dele sobre a diferença de prazer e felicidade, como ele conta no livro. As pessoas acham que dinheiro compra felicidade, mas ele só consegue comprar prazer. E essas são duas coisas bem diferentes. Felicidade vem de fazer as coisas que você ama, de ter relacionamentos significativos, de trabalhar para conquistar seus objetivos e estar em paz consigo mesmo. Em última instância, a felicidade é um estado mental, não é algo que você tenha que alimentar. E ela pode durar uma vida se você conseguir manter a sua cabeça no lugar certo. O prazer, por outro lado, precisa ser alimentado. Ele pode vir do hedonismo, do sexo, dinheiro, festas, autoindulgência. Ele é viciante e funciona exatamente como uma droga. Você consegue uma onda intensa que rapidamente vai embora. Quanto mais você faz isso, mais você precisa fazer para conseguir a mesma onda. E depois de um tempo, você nem tem mais a onda. Você só tem que fazer para não se sentir uma merda. Ter objetivos como dinheiro, mulheres e poder nunca vão te levar à felicidade. Porque não importa o quanto você tem, você vai sempre querer mais. É como tentar encher um buraco negro. Você nunca vai conseguir. Essas coisas são armadilhas infinitas. E uma coisa que eu acho que é muito importante deixar clara, eu percebi isso conversando com alguns amigos, muita gente tem a impressão de que criar esse setup é fácil, principalmente se você já é rico, mas ele botou muita energia nisso. E são duas etapas. A primeira é definir o que você quer, quais são os seus objetivos. Ter um objetivo claro facilita muito você depois criar o setup. E nesse segundo é realmente pensar em qual configuração te leva a isso. E isso não quer dizer que vai ser fácil, no caso dele não foi nem um pouco. Você pode ver, por exemplo, como ele foi com o poker. Ele tinha um objetivo muito claro, que ele queria ganhar dinheiro, ele não tinha nenhum ego atrelado a isso, ele estava disposto a fazer o que fosse necessário, ele percebeu um lugar onde ele podia ter uma vantagem. Ele sabia que existiam jogos de poker com pessoas muito ricas e que não estavam preocupadas em perder dinheiro. Mas ainda assim, ele ficou anos investindo, montando esse setup, criando as condições para ele conseguir consistentemente tirar dinheiro dali. Não foi nada simples. Ele teve que investir na imagem dele, ele teve que ficar amigo e conhecer muitas pessoas para saber quando ia ter esses jogos e ir se introduzindo nesse universo. Mesmo com as mulheres, quando ele percebeu que essa pré-seleção de que tá sempre rodeado de mulheres e ter essa competição por ele ia facilitar ele conseguir o que ele quisesse, ele levou alguns anos já sendo milionário para conseguir de fato criar o setup perfeito, para ir aprimorando isso. Então, uma vez que você tem o objetivo, montar o setup não é nada simples. Primeiro, descobrir qual é o setup, né? Que configurações que vão permitir, vão facilitar, que vão maximizar minhas chances de ter o que eu quero e depois botar muita energia e, de fato, executar isso bem. A mensagem principal do livro, para mim, tem bastante valor, porque é como ele diz, não importa qual é o seu objetivo. Ele tinha esse objetivo de mulher e dinheiro, mas você pode ter o seu, seja construir uma empresa, seja se desenvolver, seja o que for. Pensar nessa ideia de que você pode configurar o seu estilo de vida de forma a facilitar você conseguir isso e botar muita energia nisso, né? É o que ele fala, ou você paga antes ou você paga depois. Trabalhar no setup é uma forma de pagar antes, é uma forma de ter uma estratégia, né? A vida é um jogo e você tem que aprender a jogar. Isso eu acho bem valioso. E obviamente que ler um livro tão divertido, com tantas histórias, tantos casos, acaba que torna a leitura muito fácil, muito agradável. Então, por mais que eu possa discordar de muitas decisões dele e acho que o livro pode ser sim polêmico em vários pontos, no final vale a leitura, porque realmente você pode entreter uma ideia sem ter que aceitar ela para você. Você pode simplesmente ver como outra pessoa viveu isso e só absorver o que tiver valor para você. Eu sinceramente recomendo a leitura, para mim valeu muito a pena, foi bem divertido e tiveram aprendizados que eu gostei bastante. É isso, eu te vejo no próximo vídeo.